dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 16 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre o Android N, novas informações sobre o que a Apple anunciou na WWDC, jogo de futebol escondido no Facebook Messenger e a volta do Napster à internet. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero tirar um minuto para agradecer a todos os ouvintes que vêm apoiando o podcast lá no apoia.se/loopmatinal. Hoje são 75 de vocês que toparam a ideia de dar a partir de R$1 por mês para ajudar a manter o podcast, e por isso fica aqui o muito obrigado do Loop Infinito a cada um de vocês. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que lançou ontem um novo formato de segmentação publicitária que vai permitir que anunciantes escolham emojis para determinar quem deve ser impactado pela propaganda deles. Na prática, isso vai permitir, por exemplo, que uma marca esportiva consiga falar com pessoas que postem tweets com emoji de natação ou de basquete, ou então que um restaurante possa exibir anúncios para quem twitta emojis de comida. Curioso. Ontem pintou lá na App Store e no Google Play uma atualização do Facebook Messenger que traz um jogo de embaixadinhas embutido na interface. Para ativar a brincadeira, é só o usuário mandar para alguém um emoji da bola de futebol. Feito isso, tanto quem mandou quanto recebeu a mensagem pode tocar ali no emoji que foi enviado, e aí a pessoa precisa ficar ali dando uns taps na tela para impedir que a bola caia no chão. A exemplo do que já tinha acontecido há uns meses com o jogo de basquete que o Facebook também tinha implementado lá no Messenger, existe um placar que compara a pontuação do jogador com a pontuação de quem recebeu o emoji. E uma novidade divertida é que o jogo vai ficando cada vez mais difícil conforme o usuário consegue manter a bola no ar por mais tempo. Agora o assunto é Pokémon, quem diria? Durante o evento da Nintendo, lá na feira E3, que eu comentei algumas vezes aqui essa semana, a empresa disse que o aguardado jogo Pokémon GO vai ser lançado para iOS e para Android no final de julho. Para quem não sabe, o Pokémon GO vai ser um jogo de batalhas de Pokémon que vai envolver realidade aumentada e vai contar com umas interações bem interessantes. Os personagens vão estar espalhados por toda a cidade onde o usuário mora, e aí conforme ele for se locomovendo no dia a dia, vai pra escola, volta pra casa, vai no parque e tudo mais, ele vai receber umas notificações sempre que existir um Pokémon ali por perto. Para encontrar o Pokémon, ele vai ter que usar a câmera do celular que vai aplicar o Pokémon no mundo real, e uma sacada legal do jogo é que os personagens vão estar sempre perto de elementos que tenham a ver com eles. Um Pokémon que tem alguma coisa a ver com água, por exemplo, tem grande chance de ser encontrado perto de um lago ou de uma praia. Bem bacana a ideia e o fato dele ser lançado ao mesmo tempo para iOS e para Android. O negócio agora é torcer para que o jogo já fique disponível no Brasil logo de cara, ao contrário do Miitomo, que foi lançado há uns 2 meses e não chegou aqui até hoje. E falando em coisas que não chegaram aqui até hoje, o assunto agora é o Apple Pay. Pintou lá na área de comentários do site Falando de Viagem uma mensagem postada por um leitor chamado Marcelo, que disse que foi falar com o gerente dele no Bradesco e perguntou se faltava muito para o Apple Pay chegar por aqui. O gerente respondeu que não, que o que falta implementar no Apple Pay é um jeito dele identificar os diferentes tipos e modelos de cartões, e ele chegou até a mostrar um iPhone de teste do Bradesco com o Apple Pay rodando. O Marcelo tirou uma foto do iPhone e postou lá nos comentários, e na imagem aparece a interface do Apple Pay com um cartão do Bradesco Seguros com a bandeira do American Express, e também dá pra ver que ele até já tinha feito pagamentos. O gerente disse ainda que alguns funcionários do banco também vêm usando essa espécie de beta do Apple Pay no dia a dia com os aparelhos pessoais deles para poder testar a coisa toda por aí, e por isso quem ficou decepcionado de não ter visto a bandeira do Brasil lá na lista de novos países que vão receber o Apple Pay em breve, ainda há esperança. Já existiam vários sinais de que já não faltava muito tempo para o Apple Pay chegar no Brasil, e agora a gente já sabe que ele já está até funcionando, só falta apertar os parafusos e lançar. Quem acompanha o podcast do John Gruber, chamado Talk Show, deve saber que todo ano, durante a WWDC, ele grava um episódio ao vivo, na frente de uma plateia, sempre com um convidado especial. No ano passado, ele já tinha entrevistado o Phil Schiller, que cuida do marketing da Apple e também da App Store, e para a gravação desse ano, o Schiller repetiu a aparição dele, dessa vez acompanhado pelo Craig Federighi, que cuida da engenharia de software da Apple. Durante o papo, eles debateram as novidades que foram anunciadas na WWDC e aproveitaram para esclarecer algumas informações, como no caso dos apps nativos do iOS que o pessoal vai poder esconder. Ao contrário do que vinha sendo divulgado, o Craig Federighi explicou que, na verdade, os apps nativos não vão ser deletados do aparelho, mas o que acontece é o seguinte: quando alguém quiser se livrar de um aplicativo tipo o app nativo do e-mail, todas as informações do usuário armazenadas no app vão ser deletadas e aí o sistema vai esconder o que sobrou. Essencialmente o app não vai ser deletado, mas sim escondido, ao contrário do que todo mundo estava imaginando. Outra coisa que eles esclareceram foi a abertura da Siri só para algumas categorias de aplicativos. Eles disseram que estão preparando o terreno e a estrutura da Siri para ela se tornar compatível com mais categorias e que com o tempo isso vai acontecer.
Durante o papo, eles também falaram sobre o estado da Mac App Store, que anda meio abandonada, comentaram sobre privacidade e sobre programação em Swift e defenderam as novidades do iMessage, dizendo que toda a versão nova do iOS com qualquer novidade de emoji faz o maior sucesso, e por isso ninguém tem dúvidas de que a maior parte dos usuários vai gostar bastante do que eles anunciaram lá na WWDC. Se você quiser ouvir a entrevista na íntegra, não adianta passar aqui na descrição do episódio, porque o John Gruber ainda não postou a gravação lá no podcast dele. A expectativa é que ela seja publicada nos próximos dias e pode deixar que eu aviso aqui quando isso acontecer. Ainda sobre as novidades dos próximos sistemas, as documentações da Apple têm revelado que a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todos os apps do iOS vão ser obrigados a usar conexões HTTPS na hora de transmitir dados para os servidores, para que tudo seja sempre criptografado. Além disso, o iOS 10 vai permitir que os vídeos sejam executados de forma integrada às páginas do Safari no iPhone, igual que dá para fazer no iPad, o que é bacana porque nem sempre a gente quer ver um negócio em tela cheia. E por último, a respeito desse assunto, a Apple revelou que vai estrear um novo sistema de arquivos chamado APFS no ano que vem para substituir o HFS Plus, e o Paulo Riga, lá do Tecnoblog, fez uma matéria bem legal que explica de um jeito muito fácil de entender todas as vantagens que o APFS vai proporcionar nos sistemas operacionais da Apple. Você lembra do Napster? Então, ele vai voltar ativa, só que não como o principal pirateador de músicas do mundo, mas sim como um substituto do Rhapsody, que foi tipo um precursor do Spotify quando ele apareceu em 2001 e que tinha comprado o Napster em 2011 e nunca tinha feito nada com ele. Para anunciar a novidade, pintou um post curtinho lá no blog oficial do Rhapsody e lá eles falam que para os usuários não vai mudar nada. As playlists de favoritos de todo mundo vão continuar existindo, a galeria de músicas vai continuar a mesma, o preço também vai continuar igual, mas logo logo o Rhapsody vai dar lugar ao Napster. O motivo por trás dessa mudança eles não revelaram, mas é bem possível que essa seja uma estratégia para explorar a marca do Napster para tentar conquistar mais usuários. Há alguns dias, o Mike Davis, que é o CEO do Rhapsody desde abril, disse que eles iam ter que demitir funcionários de todos os escritórios deles pelo mundo, e a título de informação eles têm escritório aqui em São Paulo, e ele afirmou que essa decisão era parte de um plano maior de reestruturação para ver se eles conseguiam voltar a crescer. E parece que o segundo passo dessa mudança é a troca do nome da empresa, já que o Rhapsody pouca gente conhece, mas o Napster quase todo mundo sabe o que é. Ontem o Dropbox divulgou uma boa notícia para o mercado e o CEO da empresa afirmou para a Bloomberg que a operação deles finalmente se tornou financeiramente sustentável. Ele disse que a empresa, que por enquanto ainda não está dando lucros, pelo menos já está conseguindo faturar mais do que ela gasta no final do mês só com o dinheiro que vem dos usuários, ou seja, sem contar o dinheiro que eles já pegaram dos investidores, e eles seguem com o objetivo de abrir o capital, ter ações lá na Bolsa de Valores, mas ele falou que isso é uma coisa que ainda deve levar algum tempo para acontecer. Enquanto isso, o VP do Android, que é um cara chamado Hiroshi Lockheimer, segue se divertindo com a história do mistério envolvendo o nome completo do Android N. Ele já postou texto no Medium com um trocadilho que lembrava o nome da palavra Nutella, ele já postou no Twitter foto de cardápio de sobremesa de um restaurante que tinha uma opção com Nutella também, e agora ele atacou de novo. Ontem ele postou também no Twitter uma foto da interface do computador dele e disse que ele estava só testando algumas coisas. E vendo a foto, uma das janelas abertas é do Chrome, que tinha lá uma pesquisa feita no Google justamente com a palavra Nutella. Apesar dessas brincadeiras dele, muita gente ainda acha que o Google vai usar aquele concurso público de sugestão de nomes do Android N que eles anunciaram durante a Google I.O. para escolher o nome completo do novo sistema. Mas quem escuta o Loop Matinal já sabe que essa história não vai ser bem assim, já que os termos de participação da brincadeira dizem com todas as letras que o Google não vai nem olhar para essas sugestões e que o nome de verdade não vai vir dali. E por último, ontem o Google liberou a 4ª versão do preview do Android N para os desenvolvedores e donos de aparelhos compatíveis. Esse release trouxe as APIs finais que vão fazer parte da plataforma, estabelece uma forma dos desenvolvedores publicarem aplicativos tirando proveito dessas APIs e troca o horário para 7 da manhã ou 7 da noite no relógio do aparelho, sempre que o dispositivo estiver em modo de apresentação. Para quem tem um aparelho compatível com os betas, que são os da linha Nexus, o Android One, o Xperia Z3 e o Pixel C, a 4ª versão de prévia do Android N já está disponível para atualização no dispositivo e também lá na central de desenvolvedores do Android. Já para quem não tem esses dispositivos, o negócio é esperar mais alguns meses até que ele seja lançado oficialmente e depois mais alguns meses para que ele comece a ser liberado para os aparelhos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser apoiar o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!